Olá galera, seja bem-vindo aqui mais uma vez, agradecendo a todos os amigos que nos acompanham, muito obrigado pela atenção de todos. Bom pessoal, quero aqui deixar uma dica de formação de tronco. Esses troncos estão bem formados, dessas plantas aqui de Formosa. Essa área daí já está indo já tem 5 meses essa área. E o que eu quero dizer pessoal, que para se ter uns troncos assim bem formados, troncos de qualidade, é, é muito importante, pessoal, plantar o mamão sendo as linhas sendo subsolada. Por quê? Quando você subsola, você vai fazer uma estrutura boa para a raiz. E quando não subsola, a planta ela não tende a desenvolver tão bem no solo como em uma área subsolada. Por exemplo, quando a terra é muito dura, se for um solo bem compactado e um solo, por exemplo, de pastagem, quando é um solo de pastagem, pessoal, onde o gado fica por muito tempo, aí sola muito, né? E quando você faz uma cova sem ser subsolada, acaba ficando difícil para as raízes desenvolver. E quando as raízes não desenvolvem bem no solo, a planta tende a crescer muito, né? Porque ela vai caçar um espaço para ela. Então ela tende a crescer muito e isso afina, né? Porque ela cresce muito, não dando estrutura de raiz para ela. A nossa subsolagem a gente passa uma vez abrindo com uma haste só no subsolador. Depois passamos 3, uma no meio e 2 de lado, uma de cada lado, para fica mais ou menos aí em 50 centímetros de estrutura, para que a planta venha desenvolver um ótimo enraizamento. É uma dica que eu deixo aqui para quem quer plantar mamão, ou seja, para o enraizamento é excelente, porque a gente sabe que quando planta uma planta sem subsolar em uma terra compactada, ela cria uma parede para a raiz seguir. Então não é fácil. Então, se você subsolar, você vai dar estrutura para a raiz, vai dar liberdade para a raiz poder adentrar o solo com mais facilidade em busca de nutrientes. Neste caso aqui, pessoal, a gente subsolou aqui, ó, toda essa estrutura aqui. A gente passou aqui uma haste no meio, aqui na direção da linha do mamão, uma haste no meio. E quando veio as 3, uma passou mais ou menos nessa direção, aqui ó, nessa direção, uma unha passou aqui, uma haste passou aqui, e a outra passou aqui, nessa direção. Como vocês podem ver aqui, passou nessa direção aqui, ó, nessa direção. E então ficou uma estrutura aí de quase 60 centímetros de largura. Então as raízes têm liberdade, até aqui para buscar nutrientes. E quando é uma cova fixa aqui, só na planta, então aqui nessa parte aqui vai estar uma parede. Então as raízes não vai desenvolver bem como uma planta nativa. Então é por isso a importância da subsolagem para você ir fazer o cultivo do seu mamão. Beleza, pessoal? Deus abençoe a todos e até uma próxima.